Nosso cachorro latia e arranhava nossa porta dos fundos todas as noites. Ele tem feito isso há dias, então sentei-me com ele ontem à noite e para descobrir o problema, tirei uma foto com flash da porta dos fundos quando ele latiu e isso foi capturado. Tenha muito cuidado, porque isso não parece normal. No um perfil no Twitter chamado iniciou uma thread no mínimo estranha, se assim eu posso dizer, que relatava indícios de que algo estava rodeando a sua casa já fazia um bom tempo. Essa pessoa tirou uma foto do que poderia ser essa coisa, e pra sorte deles, era algo bem selvagem. Eu digo pra sorte deles, pois pelo menos não era um cara era uma criatura, mas seus olhos refletiam a luz de uma forma amedrontadora e a sua presença também era muito pesada. O corpo se escondia na escuridão e pior que isso, ela sabia que tinham pessoas dentro da casa. Ela conseguia ver seus inquilinos através da porta. Eu não sei vocês, mas esse olhar me faz sentir como uma presa que está sendo estudada e está prestes a ser predada. O meu nome é Dashikawa e hoje vamos analisar a história dessa criatura e ver até onde o dono desse perfil conseguiu relatar sem ter o furico com medo. De antemão eu digo que toda essa história veio do geração da X vídeos dos dias atuais. Sendo assim, o que vamos fazer hoje é utilizar o nosso intelecto pra... Eu não acredito que eu vou falar isso. Eu não acredito que eu vou falar isso. Vamos ter que curso de ler. Me desculpem, eu também não gosto, mas essa é a única forma. Então, se você acha melhor, você pode ouvir isso daqui como um podcast, enquanto vão ser poucos momentos em que eu vou mostrar uma imagem intrigante por aqui. Pra esse vídeo ficar mais poggers de assistir, eu vou colocar uma gameplay de Dino Crisis no fundo, vai que eu agrado algumas pessoas por aí que ainda são fãs desse jogo. Então, tendo dito tudo isso, vamos pro vídeo. Começamos com essa thread do Twitter que, como vocês já sabem, fala sobre uma tal criatura que rondava os subúrbios de Chicago, lá nos Estados Unidos. Como vocês viram, parece muito essas aves grandes que sim, realmente representam um enorme perigo, simplesmente por terem garras enormes e em alguns casos serem bem agressivas. Após essa fotografia ser tirada, o animal fugiu, deixando criança em todos que moravam ali. Esse é o desenho de uma criança de 6 anos, vizinha do autor desses tweets. A família da criança também tinha visto os tais, entre aspas, animais. Mesmo sendo um desenho de uma criança pequena, ele traz uma revelação um pouco perturbadora. Quando a noite chegou, a pessoa que tá relatando tudo pegou a câmera e foi junto do seu cachorro pro lado de fora. Essa foto que mostra o doguinho em uma área ampla parece apenas uma imagem normal, só que não existe apenas um doguinho nessa imagem. Olhos brilhantes os observavam. Esse dia já começa de uma forma bem engraçada. A nossa querida pessoa que tá relatando tudo não trancou a porta dos fundos. Eu acho que é por isso que tem tanta obra de terror baseada no quando ninguém tranca a porta, realmente fica foda. Principalmente nos Estados Unidos, onde os caras simplesmente não tem muro. A porta dos fundos estava totalmente escancarada, alguém ou alguma coisa tinha entrado e roubado uma funha. Pelo visto, nosso amiguinho tava com muita fome. Seguido disso, a pessoa segue pra fora, pois o animal ainda estava ali. Uma imagem foi capturada do momento em que ele se escondia na parte de fora, segundos antes de fugir mais uma vez. Na verdade, era isso que nós imaginávamos, que ela tinha ido para a escuridão, só que a situação foi um pouquinho diferente. O animal dá a volta e se mantém estático de frente para a janela da cozinha. Essa foto está mais nítida, pois, como na primeira vez, o animal como se analisasse o lugar, como se estivesse fascinado pelo flash da foto. Era como se fosse um tipo de contato e as emoções que ambos sentiam, humano e criatura, fossem medo ou admiração. Segundos depois, algo começa a gritar e uivar no lado de fora. E com medo, a pessoa corre para trancar suas portas. Ninguém na comunidade tinha ideia do que era aquele animal. Só sabiam que no próximo dia, ao cair da noite, ela voltaria mais uma vez. Do lado de fora, existiam alguns restos de matéria animal como se fossem pelotas de
Só que, claro, bem maiores. Dentro delas existiam alguns ossos num crânio completo de tartaruga. Ainda do lado de fora existiam dois tipos de pegadas. As maiores eram da criatura em si e as menores eram dos filhotes. Falando em coisa pequena, a pessoa conseguiu capturar imagens de um ser pequeno que parecia ser um pássaro diferente. Ele estava brigando com outro desses pássaros por alguma coisa. Um objeto não identificado. Pareciam irmãos brigando por comida. Até que chegou uma hora em que um deles conseguiu puxar esse objeto. Só que alguma coisa a mais tinha acontecido. Os dois tinham saído do lugar após toda essa situação. Então a pessoa sai da sua casa para ver o que era esse tal objeto, e então se depara com essa cena. Um sapato de criança, com sangue saindo dele. Outro tweet mostra que dentro daquela pelota, onde existia a minha Jesus salmões, também existia um botão. A pessoa vai correndo para os vizinhos avisar que tinha alguma merda pesada acontecendo naquele lugar, só que ninguém atendeu a porta, mesmo que todas as vezes saem serviços a casas. Do lado de fora da casa, a pessoa encontra um desenho amassado, e esse desenho tinha o mesmo traço do filho de 6 anos do vizinho. Na primeira vez pode até ter dado certo, mas na segunda, a criança não teve a mesma sorte. Os dias passavam e a polícia não parecia ter controle da situação, o que era péssimo, não só pela integridade das pessoas daquela vizinhança, mas também porque as criaturas estavam crescendo, e elas cresciam muito, mas muito rápido. Ao olhar para a velha ele não a calçada de não se sabe aonde, mas uma noite havia chegado e com ela a incerteza do que poderia acontecer. Outra foto nos é mostrada e é daquele mesmo lugar onde estava a trilha de penas, só que dessa vez a trilha havia sumido. A pessoa Pois, de primeira é difícil entender o que está acontecendo aqui, só que quando eu li a thread pela segunda vez, a merda ficou exposta bem na minha frente. Pegaram ela e tacaram na minha cara. Esses trechos deixam implícito que estamos lidando não apenas com uma criatura que evolui rápido fisicamente, mas também evolui rápido mentalmente. A trilha de penas era como uma estratégia para atrair a pessoa para o escuro. A voz humana para conseguir tirar a pessoa da casa e realizar o abate. Todos esses dias que a criatura ficou analisando as casas e os comportamentos humanos, culminou para que ela desenvolvesse estratégias de caça, usando a nossa curiosidade contra nós mesmos, e a escuridão como cenário ideal, já que nossa visão fica limitada fica mais difícil reagir ao ataque. Mais fotos foram tiradas da casa, o animal escondido na escuridão em cima do teto, onde só os seus olhos podem ser vistos. Eu queria que garotas palhaço fossem uma raça real de pessoas. A pele inteira delas é branca, o nariz de palhaço é natural, os mamilos e os lábios vaginais, também chamada de palhachota, possuem cores alternadas. A pele delas provavelmente tem um gosto engraçado. Imagine o sabor do leite materno dela. Após ouvir isso, a pessoa vai para a cozinha e se depara com mais uma das criaturas, outro adulto da mesma espécie, apenas esperando que ele saísse. Mais um dia se passa, a pessoa passa o dia inteiro trancada por motivos estava sem bateria dos sons estranhos, mas posteriormente ele diz que consegue fugir. Ao sair de casa, ele se deparou com uma criatura estranha na varanda do vizinho. Não parecia ser a mesma que fica rodeando a sua casa, então isso poderia ser um indício de que outros tipos de criaturas desconhecidas poderiam estar naquela área. Atualização sobre o animal. Uma das criaturas apareceu morta. De começo poderia significar que aquele pesadelo estava prestes a terminar, mas se essa criatura, forte e inteligente, morreu dessa forma, o que foi que matou ela? A noite cai mais uma vez e um novo som surge da vizinhança. Parecia ser algo pesado, o que contrastava com o nosso amigo, que era um pássaro, entre aspas, leve, ou melhor dizendo, mais discreto. Um tempo se passa e a pessoa escuta a voz e só que não.
Sim, a imitação já estava ficando cada vez mais convincente e o nosso personagem quase abriu a porta. Além disso, agora existia uma trilha da casa. Eu acho que esses dinossauros não querem comer o nosso humano. Antes eles querem emilhar heavymente. Eu não sei, talvez a carne fique mais gostosa. Após todo esse caos, os bichos foram embora por conta da criatura maior. Nesse momento, a calda de água invesa tinha o que fez o nosso humano, infelizmente, ter que acampar no mato. Após a poeira baixar, ele volta para buscar água, só que se depara com isso aqui. Ele diz até que escutou uma mulher chorando do lado de fora, e segundos depois ouviu ela gritar. Ainda existiam pessoas na vizinhança, e isso não me desce, porque tem gente morrendo há muito tempo. Só que não tem jeito, ficar barricado dentro de casa é uma opção melhor que ficar do lado de fora. Rezar para que uma hora tudo isso passe de alguma forma. Uma semana se passou de um twist pro outro, e o nosso amigo já começa dizendo ajudar. Escondido no quarto por dias e tendo alguns encontros inconvenientes, ação de sus batendo na porta. E vez ou outra, pedindo para que seu amigo buscasse, o que é um ato de extrema coragem, porque enfim, dinossauros. Algo interessante é que o nosso humano diz que viu esse desenho dias antes de tudo isso começar de fato. Ele acontecendo. E infelizmente não conseguiram conter o pior. O amigo já deveria ter aparecido para o buscar. Faziam 10 horas, havia perdido as esperanças. Os homens chegaram em Chicago. Nosso amigo diz que do nada começou a surgir uma luz estranha do céu e que ela tá iluminando seu quintal. O som das sirenes podiam ser ouvidos de longe. O socorro finalmente tinha chegado. Só que mesmo com essa sensação de alívio, quando os policiais bateram na porta, o nosso protagonista